Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Eu e a Luciana estamos aqui novamente para trazer um conteúdo novo para a nossa reflexão e enriquecer assim o nosso conhecimento e a nossa vivência e experiência no processo da educação dos nossos filhos. Trazemos hoje um tema muito atual, muito interessante e que toca diretamente a vida dos nossos filhos e muito provavelmente toca a vida de vocês também, nossos seguidores do canal, que provavelmente têm aí os seus filhos, têm seus netos e, portanto, convivem de forma relativamente semelhante com as mesmas tensões e alegrias desse processo, tá? Nós viemos aqui para tratar hoje sobre o tema da nossa vivência com a internet, com as redes sociais de forma geral, no sentido de destacar o uso excessivo desses meios de comunicação. Desde já pedimos aí a colaboração de todos, deixando o seu like, compartilhando o nosso vídeo, também fazendo um comentário, se inscrevendo também no nosso canal de membros que criamos recentemente no nosso canal da internet. Vocês podem verificar aí a possibilidade de vocês se tornarem membros do canal. Deixamos o nosso convite, o nosso pedido a vocês para que nos ajude nesse processo de crescimento do nosso canal, que felizmente tem estado num processo bem interessante. Não é isso, Luciana? É isso mesmo. Contamos com vocês em relação ao nosso canal para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Para isso a gente precisa do seu like, precisamos também da sua inscrição no nosso canal e de ser membro. Se tiver disponibilidade, seja membro do nosso canal também. E aproveitando o gancho, então, do Luiz, que ele estava falando, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a internet, o uso excessivo da internet. A internet, todos nós sabemos que ela tem o seu ponto positivo e tem um ponto negativo também. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os pontos negativos da internet? Vamos destacar os negativos, então. Vamos para os negativos primeiro, Você começa ou eu começo? Comece, deixa você começar. Maravilha, então. Pessoal, tudo na vida tem o seu limite. Tudo que é excessivo, de fato, traz prejuízo e danos para a nossa vida. Em todas as dimensões, da alimentação ao gasto excessivo, às vezes até a economia excessiva também, uma preocupação excessiva com a saúde. Enfim, tudo que é excessivo tem o seu problema. Então, em primeiro lugar, destacar que na vivência dos nossos filhos, que é o nosso foco aqui, que hoje tem acesso fácil, tranquilo e cada vez mais amplo aos meios de comunicação, sobretudo tablets, internet, vai por aí afora. E o que acontece? O uso excessivo disso pode trazer desequilíbrios sobre vários aspectos que nós não conseguimos abarcá-los todos aqui agora, mas destacaria no primeiro momento o seguinte: o isolamento dos nossos filhos em relação à vida como um todo. De repente, a sensação que passa é de que não existe vida fora da internet. A coisa está num processo de comprometimento tão grande que de repente a criança sair para brincar na praça e tal, nada disso tem mais sentido. O importante é estar com o celular na mão, envolvido em joguinhos interativos, envolvido até mesmo com o próprio YouTube, que é uma ferramenta extraordinária, mas como dissemos, tudo que é excessivo gera problemas. Então, eu acho que um primeiro aspecto é isso, a capacidade que às vezes esse excesso gera de isolamento da criança em relação ao restante da vida. Destacaria também a questão da escola, sobretudo no nosso caso aqui, que a gente fala da nossa experiência. Essa semana tivemos uma semana inteira de prova com as crianças, os dois fazendo provas. Então, como se prepara para a prova? Como que chega para fazer uma prova quando todo o tempo está sendo utilizado para a internet e coisas dessa natureza? Então, destacaria nesse primeiro momento esses dois aspectos, o isolamento e o dano que isso pode trazer no caso da educação formal, escolar, no que diz respeito à feitura das atividades diárias de casa, da escola, e também momentos de prova onde não há cabeça, não há espaço para esse tipo de coisa. Mas há muitos outros também. O que você acha? É verdade, concordo com isso. Aqui em casa,
nós adotamos o seguinte sistema, né? Não tem como deixar as crianças sem a internet, né? Sem o acesso à internet. A internet, ela faz parte, na realidade, de nossas vidas. Então, normalmente, tá? Durante a semana, as crianças ficam sem acesso a celular, computadores, sem a internet de forma geral. Por quê? Como o Luiz falou, né? Nós temos os afazeres de casa, né? Eles têm as lições de casa, eles têm que estudar, né? Uma semana intensa de prova, então tem que estudar. Se deixar disponibilizado, né, o celular, muitas vezes a execução, né, das atividades de casa, a execução, né, de um estudo, de uma prova, vai ser muito difícil, porque eles vão querer ficar o tempo todo no celular. Sem falar, né, que ficar no celular, muitas vezes para uma criança, acaba sendo mais interessante do que um estudo, né, do que estudar uma matéria para uma prova. Então a gente controla esse uso de internet durante a semana. Eles têm o final de semana liberado, né, para estar usando. Aí eles vão, né, para YouTube, vão para os jogos, né, vão para historinhas. Aí eles têm, né, um acesso mais livre a todas né, a tudo que tem, né, na internet. Mas mesmo assim, nesses 2 dias que eles têm liberdade para o uso da internet, no caso sábado e domingo, a gente já está sentindo a necessidade de estabelecer também um certo limite em relação a isso, porque são 2 dias que eles ficam isolados, deitados às vezes no sofá, no seu quarto, em algum canto com a internet, porque eles querem aproveitar aquele período que eles não puderam utilizar durante a semana. E isso também não é saudável. De tal maneira que, gente, nós vivemos um momento na nossa vida, em termos de sociedade, etc., num processo de revolução muito grande em termos de valores, de princípios, uma série de questões. E para muita gente, falar de estabelecer limites para os filhos acaba sendo uma história, que como assim, não dá liberdade e tal, etc. Sim, as crianças têm a liberdade, mas eles têm que entender que há limites, porque a vida, de forma geral, impõe limites para todos nós, né? Eu não posso pegar o meu carro e sair por aí na velocidade que eu quiser, ultrapassando os sinais de pare, etc., né? Porque existem regras na convivência, e quando a gente percebe que um equipamento como esse, um celular na mão, a internet está trazendo malefícios para a vida da criança, cabe a nós, como pais, interagirmos ou agirmos de forma amorosa, naturalmente, sempre com amor, né? Não há outra maneira, né? Mas levar as crianças ao entendimento de que há problemas aí que a gente tem que monitorar, tá certo? O equilíbrio, né, é a grande chave. É difícil a gente manter o equilíbrio, mas precisa. Eu acho que tirar totalmente a internet não tem como, porque o nosso mundo depende, né, da internet. A internet aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a internet ela pode influenciar até mesmo os adultos. E não é tudo que tem na internet que é coisa boa, né? Tem isso também. A internet, por muitos aspectos, ela acaba sendo perigosa. Porque tanto essa facilidade, né? Tem jogos, por exemplo, que tem bate-papo, né, nesses jogos. Inclusive jogos para crianças. E a gente, né, nós vivemos aí uma situação meio complicada, né? Em relação a isso. No último vídeo que nós gravamos, inclusive, aí na nossa playlist, vamos deixar também o link no final do vídeo, desse material, nós destacamos lá uma experiência que nós vivemos com a Júlia aqui dentro de casa, numa idade de 7 para 8 anos de idade, jogando Roblox. A gente começou a notar uma alteração no comportamento, se isolando num quarto aqui, a gente vai lá, ela vai para o outro quarto, e de repente foi para o outro quarto, ela foi para o banheiro, e aí então eu peguei o celular para verificar o que estava acontecendo, e ela conversando com uma outra pessoa. E aí então, em contato com aquele material, eu tive acesso a essa pessoa, inclusive troquei informações com ele online na hora, porque ele estava online conversando com a Júlia, e aí se tratava de uma pessoa adulta e tal, que estava pedindo várias informações, né, para a Júlia, e aí então, em contato com aquele material, eu tive acesso a essa pessoa, inclusive troquei informações com ele online na hora, porque ele estava online conversando com a Júlia, e aí se tratava de uma pessoa adulta e tal, que estava pedindo várias informações
pessoais, até mais íntimas da Júlia, e diante daquela situação em choque, eu já me apresentei dizendo que eu era o pai da Júlia. Num primeiro momento ele achou que era uma brincadeira e tal, que não era o pai da Júlia, mas quando ele percebeu que efetivamente era o pai da Júlia, ele se desconectou, saiu, e depois as autoridades nos orientaram no sentido de que esse não é o melhor procedimento, mas de repente dá um pouco de linha, não é? Para a conversa, de tal maneira que as autoridades têm um mecanismo para poder identificar essa pessoa e o mal que de repente isso pode trazer. Então essa é uma experiência que nós vivenciamos dentro da nossa casa. O jogo é o Roblox, eles continuam jogando Roblox aqui em casa, inclusive recentemente, a pedido deles, nós criamos 2 canais, um para cada um deles, compartilhar os joguinhos, etc. Continuam jogando, entretanto, nós passamos as orientações de como é que deve se comportar diante de situações assim, pessoas que se passam por crianças, entram nesses espaços, quase que fundamentalmente tomado por crianças nessa faixa etária, e entram lá com intenções outras, enfim. Então são perigos que existem, que a gente tem que estar monitorando, acompanhando. Não somos favoráveis, não pensamos em eliminar a internet e o uso dessas tecnologias na vida das crianças. A Júlia, por exemplo, está indo o ano que vem para o 6º ano do ensino, da 2ª fase do ensino fundamental, e já chegou para nós a orientação do colégio de que então, esse é um dos pontos positivos da internet. A partir do ano que vem, a Júlia não vai ter mais as apostilas de estudo impressa, serão todas online. Então, já veio até um comunicado para que a gente tem que estar adquirindo, disponibilizando, pode ser um tablet, notebook, mas ela vai ter que levar na escola, o dia a dia dela, ela vai estar utilizando as apostilas online. E isso acaba sendo uma coisa super interessante na internet, porque com a internet a gente consegue aprender muita coisa. Lógico que a gente tem que pesquisar quais são os sites confiáveis, que passam informações que são confiáveis, mas nós temos muito acesso, ultimamente, a faculdades que são feitas de forma à distância. Tem vários sites educativos, tanto para crianças como para adultos. Muitas vezes as crianças têm até dúvidas em relação a alguma matéria da escola. Nós buscamos muitas vezes na internet a explicação de outros professores sobre para solucionar as dúvidas das crianças mesmo. Então tem muita coisa boa na internet, principalmente no que se diz respeito à parte educativa. Exatamente. Tem muito material de excelente qualidade. A gente não pode falar, a gente está destacando alguns pontos perigosos da internet, mas assim, a gente tem que falar dos pontos positivos também, porque a internet ela proporciona pra gente muita coisa boa. Pessoas que estão longe, muitas vezes, que têm parentes, têm amigos em outras cidades, em outros países, muitas vezes. E a internet facilita esse contato. Da empresa que nós estamos, perto da pessoa. O ponto fundamental é a questão dos limites, o uso excessivo sem limites. O ponto fundamental é esse. Há aspectos positivos, há aspectos negativos, evidentemente. Nós estamos utilizando agora desse recurso, dessa ferramenta do YouTube, da internet, para poder trazer conteúdo, trazer informações que de alguma maneira possa ajudar os pais nesse processo de lidar com essa tecnologia. É evidente, é muito mais tranquilo, é muito tranquilo. Para você, para nós, de repente a criança está lá, está quietinha, não está dando problema, deixa, mas não é isso. É mais trabalhoso para nós, sabe? Você não pode chegar e tomar o celular da mão, mas você tem que chegar e tem que entender, de alguma maneira, acessar o que está acontecendo ali para poder ter um processo de interação. Então, assim, essa relação exige um nível de responsabilidade muito alto por parte de nós, pais, educadores, no sentido de auxiliar as crianças, não é gerar traumas, não é ficar impedindo, tirando todos os limites, cortando tudo, porque não é assim, nós não vamos estar contribuindo em nada. Vamos enfrentar de frente a situação, dialogando, conversando, interagindo. É trabalhoso para nós?
gera realmente um trabalho, mas é preciso estabelecer esses limites. E do ponto de vista assim, dos aspectos positivos, bom, como já dissemos, está aqui o nosso canal que nós utilizamos. Esperamos que vocês gostem naturalmente das nossas reflexões, dos nossos conteúdos que transmitimos por aqui. E é um outro leque incrível de jogos interativos, educativos, que as crianças aqui em casa utilizam muito. Enfim, é isso. E eu vejo às vezes alguma coisa assim, totalmente para o entretenimento mesmo, porque precisa ter isso, né? Saber dosar. Não estamos querendo passar a ideia de que temos o pleno domínio dessa situação, mas é algo que nos preocupa, que chama a nossa atenção e que nós estamos envolvidos e comprometidos com essa situação. E queremos que vocês também reflitam sobre a importância dessas reflexões que estamos apresentando aqui. É isso aí. A importância do limite, né? Não tem como tirar. As crianças e até mesmo a gente está falando muito de criança, mas a gente pode até estar falando sobre adultos também. Tem vários adultos que são, né, viciados em internet, redes sociais, nos jogos, e ficam até altas horas, né, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã em um jogo, né, em séries, filmes, enfim, uma série de coisas aí. Mas a gente tem que ter limite, né? Para tudo nós temos que ter limite. E as crianças, muitas vezes, elas precisam desse limite, né? E esse limite faz parte da educação. Então, nós precisamos. E a criança que não tem limite, né? Quando ela chegar na fase adulta, como que vai ser isso daí? Acaba sendo muito complicado. Então, os pais têm que colocar, né, um pouquinho desse limite aí para a criança e selecionar muitas vezes, né? Olha, o que você pode ver, o que é legal para você ver, que acaba sendo uma coisa instrutiva, educativa, e o que não é também, né? Tem tudo isso daí. Maravilha, pessoal. Esse era o conteúdo que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesse momento. Teremos uma nova oportunidade de continuar aprofundando essa temática, dentre outras tantas, que envolve o processo de criação e de educação dos nossos filhos. Reafirmamos mais uma vez o nosso pedido para que você interaja conosco, deixe o seu comentário, faça perguntas, compartilhe o nosso vídeo e nos ajude no processo de fortalecimento do nosso canal. No demais é isso, um grande abraço para todos, não é isso, Luciana? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.